Palmeiras surpreende e acerta com o atacante do Flamengo. Ingleses querem Léo Ortiz para 2026. E tudo sobre o empate entre Flamengo e Cruzeiro. Essas e outras notícias são assuntos do nosso Mengão. Acima deles, Mengão! Salve, salve, nação rubro-negra! Beleza, beleza? Seja bem-vindo ao canal Vera Fla. Estou chegando mais uma vez com várias notícias do nosso Mengão, porque aqui no canal Vera Fla não tem enrolação, nós vamos direto na informação. Galera, antes de começar esse vídeo, eu peço a vocês com toda a humildade desse mundo para vocês se inscreverem no nosso canal e ativar o sininho das notificações. E não se esqueça de deixar o seu like e o seu hype, galera. É muito importante para o crescimento do nosso canal, não custa nada. Assistir o canal Vera Fla é de graça, mas nos ajuda com um like aí, que é muito importante. Quando você dá o like, o YouTube percebe que você está gostando do vídeo e distribui para umas 3 pessoas diferentes. Então é muito importante vocês estar deixando o like para ajudar no crescimento do nosso canal. Galera, eu começo falando aí do Flamengo, que vacila, na verdade, dentro do Maracanã e acaba ficando no empate em 0-0 com o Cruzeiro. O jogo, ao meu modo de ver, muito ruim, muito abaixo. Flamengo jogando muito mal, embora foi um jogo equilibrado de ambas as partes, Cruzeiro e Flamengo, jogo muito equilibrado. Em algum momento o Flamengo foi melhor e em algum outro momento o Cruzeiro também foi melhor. Então era muito importante Flamengo vencer esse jogo, no caso contra o Cruzeiro, para abrir uma gordurinha, principalmente porque o Palmeiras venceu aí no duelo contra o Vasco da Gama. O Flamengo preocupa da forma que vem jogando, né? O Flamengo não vem bem, na verdade o Flamengo empatou, na verdade o Flamengo perdeu contra o Estudiantes na Argentina, né? De lá pra cá, então o Flamengo vem jogando muito mal, perdeu com 3 empates em seguida, que foi no caso com o Grêmio, com o Vasco e agora com o Cruzeiro. Então o Flamengo aí vindo uma sequência negativa, o Flamengo não conseguiu vencer dentro do Campeonato Brasileiro depois da Libertadores, no caso perdeu para o Estudiantes, empatou com o Grêmio, com o Vasco e agora com o Cruzeiro. Então é um momento muito ruim para o Flamengo estar tendo baixa agora. Não é um momento para o Flamengo estar tendo baixa no seu rendimento. O Felipe Luiz também, eu gosto muito do Felipe Luiz. Para mim, é um dos melhores treinadores hoje do Brasil e do mundo. O problema é que ele é muito teimoso. O Felipe Luiz tem uma mania com essa teimosia. No caso, ó, ele botou o Pedro no final do jogo. Flamengo precisando de um homem gol, ele botou o Pedro no finalzinho do jogo. Não sei o que está acontecendo, né, entre Felipe Luiz e o Pedro. Será que voltaram a ter problema? Será que o Pedro voltou a treinar mal? Ele não coloca mais o Wallace Ian, não dá oportunidade pro menino. O menino sempre que entrava bem, né? Eu sei que ele tem que ter o time preferido dele, mas se o jogador tá mal, gente, tem que entrar outro. Tem que agir no correto, porque senão você desmotiva o cara. Aí daqui a pouco o cara começa a falar, reclamar. Ele não coloca mais o Wallace Ian, o Pedro não tá entrando mais pra jogar, só tá entrando de novo no finalzinho. O Cebolinha, gente, o Cebolinha tem entrado das últimas vezes que jogou, que teve oportunidade. O Cebolinha entrou bem. Eu não sou muito fã do futebol do Cebolinha, não. O Cebolinha chegou, não fez muita coisa no Flamengo, mas nos últimos jogos que ele entrou, já tem um tempinho, ele jogou bem. Entendeu? Então o que acontece? O Samuel Lino, gente, ele não tá bem no Flamengo, ele não tá bem. Será que o Felipe não tá vendo isso? Aí fica insistindo no cara, fica queimando o cara, que a torcida já vaiou o Samuel Lino, o cara não tá bem. Depois de foi pra seleção, voltou mal. É igual aconteceu com o Wesley. O Wesley, depois que a primeira vez que foi convocado, foi pra seleção brasileira, voltou muito mal. Tá acontecendo também com o Samuel Lino, foi pra seleção brasileira, voltou muito mal. Não pode insistir no erro. Ah, por causa de quê? É o peso do jogador mais caro da história do Flamengo? Não pode ser assim, não pode ser por valores, Felipe Luiz. O cara tá mal, não é o primeiro jogo que o Samuelino tá mal, não. Você acaba queimando o cara, tira o cara, dá oportunidade para outros, até porque outros jogadores se motivar, porque se o cara tá mal e o jogador que tá na reserva não tem oportunidade, os caras ficam desmotivados. Então quando é que o jogador vai entrar? Então olha só, saca o Samuel Lino, deixa ele um pouquinho no banco de reserva, bota o Cebolinha, ou de repente até mesmo da volta dá oportunidade pro Michael. Entendeu? Até mesmo pro jogador entrar com má vontade, jogador que foi sacado, vai querer mostrar serviço. E a torcida para um pouco de pegar no pé. A torcida tem razão de vaiar. A torcida está no seu direito. A torcida que fez uma linda festa no Maracanã. Mais de 72 mil torcedores.
quebrou o recorde dos jogos aí do Campeonato Brasileiro. Então a torcida do Flamengo vem fazendo a sua parte, eles têm direito de reclamar. Aí o Felipe Luiz insiste no erro, deixa o Samuel Lino, a torcida vai e atrapalha mais o jogador, o psicológico do jogador. Então é hora de mexer, bota o cara um pouquinho no banco ali, pro cara se acalmar, até mesmo descansar um pouco, bota da oportunidade pro Michael, pro Cebolinha. Ele também falou a respeito do Juninho, um jornalista ontem na entrevista coletiva perguntou a respeito do Juninho, porque o Juninho também não está tendo oportunidade. Felipe Luiz falou que é por opção técnica dele, e tá escolhendo outro jogador, mas o jogador Juninho vem jogando bem, treinando bem, está bem nos treinos, ele falou claramente isso, falou do Juninho. E o dia que ele achar que vai ser preciso colocar o Juninho, ele vai colocar. Então é complicado realmente o Felipe Luiz. Nesse sentido, ele insiste muito, então isso aí é um dos erros que eu acho que o Felipe Luiz tem que mudar. Tem que mudar porque, sinceramente, é muito complicado. Então, assim, não vai deixar o cara porque o Samuel Lino é o jogador mais caro da história. Eu acho isso errado. Então, o Felipe Luiz tem que se atentar a isso. Dar mais oportunidade aos caras. Tá mal, reconheceu que tá mal. Tira o cara e bota outro. Senão é complicado, acaba queimando o jogador. O próximo jogo do Flamengo, o Flamengo pega o Bahia fora de casa. Jogo complicado. Léo Ortiz. Léo Pereira, Alexandre está fora, tomaram o terceiro cartão com essa arbitragem horrorosa. Felipe Luiz não gosta de falar sobre arbitragem, mas ele não está aguentando. As arbitragens é muito ruim, gente, é complicado. Onde teve pênalti a favor do Flamengo, ele saiu distribuindo cartão à vontade. Depois fica um jogo complicado, fica todo mundo pendurado. Teve um pênalti a favor do Flamengo, a bola bateu claramente na mão do jogador. Eu não consigo entender o que acontece com a arbitragem. São 2 ou 3 opções. Ou o cara tá mal intencionado, eu não posso provar, mas eu tô falando o que eu tô vendo, pode ser que esteja mal intencionado, mas eu não tenho como provar isso, porque os erros são grotescos, são complicados os erros, ou a arbitragem é muito ruim mesmo. Agora, tem a tecnologia a seu favor, gente, tecnologia a favor deles, eles mesmos se complicam. Esse árbitro que apitou no jogo da Libertadores do Flamengo aqui no Maracanã, que fez aquela lambança, ele foi punido e os árbitros mesmo assim não aprendem. Aí o que acontece? Pode acontecer de no lance ali o árbitro não vê. Pô, mas e o VAR? Que tá lá com as câmeras lá vendo tudo. Eles acabam prejudicando o árbitro também. Se não for mal intencionado, não tiver com mal intenção, ele tá prejudicando o seu companheiro de trabalho. Porque chama, cara, tem a câmera ali. Como que ele não chamou de novo o VAR pra ver aquela mão do jogador do Palmeiras dentro da área com o braço aberto? Por quê? Ele tá com a intenção de prejudicar, mas acontece que ele prejudica o árbitro, prejudica ele também. Que vai todo mundo pagar o preço. Então é complicado que quando o Flamengo sempre as coisas acontecem. Tem a tecnologia a seu favor e não usa. Custa, se chama o VAR, era pênalti. Agora, o que os caras tá fazendo lá na cabine do VAR lá? O que os caras tá fazendo? Ou tá de sacanagem, ou tá de má intenção. Não é possível, então é complicado. Agora, falta somente 10 jogos, não é o momento pro Flamengo estar em queda de rendimento. Agora, faltando 10 jogos, gente, é jogar com faca nos dentes. Faca na caveira, todos os jogos é uma final. Não tô vendo o Flamengo com tanta vontade assim não. Flamengo tem que ser melhor tecnicamente também na vontade, que não adianta ser técnico e não jogar também com raça. Então o Flamengo tem que entender, o Felipe tem que entender, que falta somente 10 jogos. Agora, se o Flamengo vencer todos os jogos e o Palmeiras vencer todos os jogos, o Palmeiras é campeão. Por quê? Porque o Flamengo tem uma vitória, o Palmeiras tem uma vitória a mais do que o Flamengo. O Palmeiras tem um jogo a menos do que o Flamengo, o Palmeiras vencer esse jogo a menos, iguala com a mesma pontuação do Flamengo, mas tem um número de vitória a mais do que o Flamengo. Então o Flamengo agora tem a obrigação de vencer o Palmeiras, é uma final. Cara, só falta 10 jogos. Se o Flamengo permitir que o Palmeiras ultrapasse ele agora, o Palmeiras vai ganhar todos os jogos que faltam aí, tenho certeza disso. O Palmeiras é um time difícil de ser batido. Então o Flamengo tá entregando o título na mão do Palmeiras. Tá entregando, o Flamengo tinha que matar nesse jogo. Tá jogando no Maracanã, jogando em casa, 70 mil torcedores, meu irmão. É faca na caveira. É uma final. O Flamengo tinha que ganhar o Cruzeiro. Agora, o Flamengo vai ter que ganhar todos os jogos. Simples assim, principalmente o Palmeiras, que só falta 10 jogos. O Flamengo agora, no caso, pega o Bahia fora de casa. Depois pega o Botafogo também fora de casa. E depois pega o Bahia no Maracanã. O Flamengo tem que vencer, no caso o Bahia e o Botafogo, para chegar contra o Palmeiras, fazer uma final e vencer o Palmeiras no Maracanã. Tem que ver, até porque a Leila Pereira falou um montão de besteira do Flamengo. É hora do Flamengo entrar e rasgar eles. Atropelar, passar o carro. É um jogo difícil, mas o Flamengo, para mim, o modo de ver é melhor do que o Palmeiras. Se jogar com raça,
Flamengo ganha, porque tecnicamente o Flamengo é melhor, embora o Palmeiras é um time muito certinho. Se o Flamengo não jogar aquele jogo perfeito, o Flamengo perde. Então assim, o Flamengo tem que aproveitar que a Leila Pereira tá se levantando contra o Flamengo, botando na justiça uma palhaçada danada, o Flamengo tem que chegar lá e rasgar eles, porque se eles passar o Flamengo e ser campeão, nós vamos ouvir muita abobrinha. Galera, vamos mudar de assunto e falar agora de mercado da bola, galera. Sempre agitado o mercado da bola. Quando fala mercado da bola, falar do Mengão, esse Flamengo sempre brigando aí pros melhores jogadores. E agora é o contrário, o jogador do Flamengo saindo, então a situação agora complicada. Atacante do Flamengo acerta com o Palmeiras, galera. Quem é Vira-Flá? O que acontece é o seguinte: trata-se do Felipe Tereza, cria da base do Flamengo, que na verdade ele já foi dispensado do Flamengo. Recentemente o Flamengo acabou dispensando o jogador por questões disciplinares. Jogador que era visto como Flamengo com promessa, uma promessa de sucesso, a promessa da base, jogador que tinha certa bagagem dentro, no caso da base do Flamengo, acabou sendo aí mandado embora, sendo dispensado por problemas disciplinares. E o Palmeiras não perdendo tempo, o Palmeiras foi lá e contratou o cara. Agora, é um bom jogador? É excelente jogador. O Palmeiras não deu mole e foi lá. Eu acho que tinha que ver o equilíbrio. Eu não sei, na verdade, o que aconteceu lá dentro. O que a gente sabe é isso, questão disciplinar, não vinha treinando bem, mal vontade. Eu não sei, na verdade, o que aconteceu. O que a gente ouve falar é isso. Agora, o Flamengo tinha que, realmente é um bom jogador, tinha que ter calma, acertar, tentar arrumar ali. Agora, o cara tá no Palmeiras, nosso maior rival e jogador. Ele que foi, no caso, o herói no título do Mundial de 2024, foi campeão também em 2025, no Mundial, ganhou Libertadores 2024 e Libertadores 2025. E acabou fechando com o Palmeiras até 2027. É complicado perder jogador para concorrente, ainda mais Palmeiras, que hoje em dia, para mim, é o principal concorrente do Flamengo. Galera, vamos mudar de assunto e falar de times da Europa querendo o Léo Ortiz. Rapaz, ó, é dificilmente segurar o Léo Ortiz aí, hein? Léo Ortiz tem 29 anos de idade. Pela lógica, o time europeu não fica querendo contratar jogador, no caso do Brasil, jogador já com certa idade. Mas o Léo Ortiz é tão acima da média que os europeus estão querendo o Léo Ortiz e vai ser difícil o Flamengo conseguir segurar o zagueiro aí pro ano que vem. Então, situação realmente muito complicada. Segundo informação do jornalista José Pianti, jornalista José Pianti, lá no caso da Inglaterra, Léo Ortiz tem 29 anos e, no caso aí, vem chamando a atenção de times da Europa. E a concorrência é grande, galera. O Napoli, Juventus, Roma, clubes aí de peso querendo o jogador, galera. É isso aí, a informação aí que nós temos é que o Nottingham Forest tem interesse no jogador, no Léo Ortiz. Então aí, é o que eu falei, dificilmente vai conseguir segurar o jogador. Então o Flamengo tem que se atentar a isso, sentar, conversar, aumentar a multa rescisória para não perder o jogador. Porque o jogador vem chamando a atenção de time da Europa, então, e eles querem já para 2026. Como eu falei aqui, times aí de peso querendo Roma, Nápoles e Juventus também na briga aí para tentar contratar o Léo Ortiz. Então o Flamengo não pode dormir no ponto, tem que sentar e acertar a permanência do jogador. É isso aí, galera. Esse é mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e dispara o seu dedo no like. Valeu? Forte abraço. Deus abençoe você e sua família.